O que é pluralidade? O autor ressalta a pluralidade como uma característica humana e propõe éticas capazes de autocrítica, como uma solução aos fundamentalismos que resultam da rejeição das contestações e da compreensão do que é possível que uma ética possa ser a única realmente válida. O terceiro e último capítulo, Força de uma argumentação frágil, propõe o uso da autoridade do argumento como alternativa para as éticas orientadas pela convivência igualitária, que tem como referência o bem comum. Podemos compreender que a nossa característica autopoética de que aprendemos de dentro para fora. E a ética não pode ser imposta de fora, e sim ser construída e conquistada através da autoridade do argumento. Trata-se da ética do cultivo, ética para a liberdade e não para a subordinação. A ética que fica é aquela que faz parte naturalmente da vida cotidiana. O segundo capítulo, intitulado Modernismos e Pós-Modernismos, traz questões sobre o conhecimento. Segundo o autor, estamos vivendo uma erosão das certezas, ou seja, estamos deixando de lado a certeza rígida e ficando com outra, mais flexível, ou, então, mais relativa. Contudo, afirma o autor, acabar temporariamente com as certezas também significaria cair em outra certeza fundamentalista. Outra questão destacada é a globalização como forma de reforçar a pretensão do pensamento único e universalista. Demo resgata, ainda em Santos, a alternativa do trabalho de tradução, que visa estabelecer comunicação entre diferentes culturas e que permita, com clareza recíproca entre as experiências do mundo, saberes e práticas, possibilitando reconhecer os pontos em comum e os divergentes. No primeiro capítulo, segundo o autor, discorre sobre uma sociologia das éticas, em que observa que a dimensão ética faz parte do ser humano, que foi desenvolvida através da dinâmica das culturas, destacando dois extremos criacionistas e evolucionistas. O autor defende a ideia do meio termo, com o argumento de que, de um lado, está a incompletude do ser humano e sua necessidade de transcendência, e de outro, o conhecimento científico, que por mais que avance, não tem respostas para todas as perguntas e, aliás, consegue explicar somente um fiapo da realidade. Apontando para as necessidades e fragilidades humanas, o autor destaca a necessidade de uma convivência mais igualitária e que destenha a sabedoria harmoniosa de contemplar igualdades e diferenças. A proposta é que a ética não deva ser imposta e sim que ela possibilite consensos como produtos das construções coletivas e como resultado de um argumento que possa convencer, sem destruir o outro. Além disso, para falar da multiculturalidade das éticas, o autor traz a premissa da constituição do sujeito, marcada pela convivência com o outro. Por conta das diferenças individuais, a própria convivência humana já coloca uma questão ética. A viabilidade dessa convivência requer normas, valores, sanções que devem regular a rotina social. Nas palavras do autor, a ética não brota no ser humano por algum aceno divino ou por imposição externa, mas está incrustada na dinâmica cerebral, em termos evolucionários, e na dinâmica histórica, em termos sociais. Do ponto de vista sociológico, a ética é contexto natural de toda a sociedade, tanto no sentido negativo dos conflitos sociais, quanto positivo da boa convivência.